Fala, Zorrão, bom dia. Bom dia, mestre. Beleza, garoto? Beleza, tamo junto. Sempre. Tá de folga hoje? Tô, entre aspas, né? Vou dar aula de personal. A academia vai É, abrir num determinado tempo, aí eu vou ter que dar aula à tarde. não tem jeito. As academias hoje em dia, né, cara? Não existe mais feriado para academia hoje em dia, né? Diante do que já passamos, né, mestre, pela pandemia, então não seria muito viável eles estarem fechando, né? Tem. Aí eles estão mantendo aberto hoje com limitação de horário. Hoje vai abrir das 9 da manhã até as 5 da tarde, a Smart Fit. Ah, legal. Faz parte, pô. O cara também é porque a gente tem que entender que o empresário desse aí, o que tem de imposto, meu irmão, só os encargos, tudo que tem para pagar, cada dia que passa fechado onera, entendeu? Entendo. E como eu também sou autônomo, né? Aí eu não posso deixar meus clientes para lá, né? Aí combinei com eles da gente treinar hoje, aproveitar que eles vão estar de folga, mas aí eles acordaram de querer treinar, eu falei, então vamos nessa. Lógico, lógico. Rapaz, quando eu era mais novo, né? Trabalhava ainda com meu pai na empresa dele. Aí o que que rola? Toda vez que era feriado, né, cara? Tinha alguns feriados que ele falava, nada, nós vamos abrir, né? E aí eu ficava naquela, falava, pô, vou ter que abrir, trabalhar, feriado, isso, aquilo e tal. E aí depois, com o tempo, a gente vai vendo que não tem como, né, cara? É só a experiência mesmo que mostra pra gente que o caminho é esse aí, porque é muita coisa para pagar, a despesa não para e a gente precisa trabalhar, então tem que estar dando graças a Deus. E aí, como você disse, depois de um período desse de pandemia, então, que a gente teve que ficar daquela maneira, agora qualquer trabalho tem que estar sorrindo. Olha aqui, mestre. Fala, garoto. Beleza? Só um cafezinho da manhã aí. Bom demais. Esse aqui não para, tem que trabalhar, mestre. É verdade. Não para de Aí, ó. crescer, não para de ter que poder dar as coisas, né, cara? Então é isso aí É, mesmo. tá aqui, ó, tomando um cafezinho, não quer nem saber quanto é que foi. Para quê, pô? Isso aí preocupação é do pai, pô. O senhor que tem a sua cria já grande aí, né? O senhor sabe como é que é, né? Nem fala porque a gente que a gente que tem filho sabe como é que é a dificuldade. E ela mesmo, né, cara? Pô, foi época que ainda era vacas magras legal, né? A gente ainda É, construindo carreira desacreditada. Pô, agora que tá passando por muita perrengue aí pela bichinha. A nossa sorte ainda foi que durante esse processo, como a gente trabalhava em escolas, aí inicialmente a gente tinha uma bolsa de 50%, né, na escola, para ela sei. estudar, que já ajudava, e depois a bolsa virou de 100%. Quando chegou a época de ensino médio, tudo, ela tinha bolsa de 100%. Aí ajudou demais. Ah, que bom. Eu aqui, eu estou na correria aqui, o Salomão ainda estuda no colégio público. Para o ano, né, eu consegui aqui diante de uma inscrição para colocar ele no colégio militar aqui do Goiás, Uhum. né? Aí para o ano que vem ele vai estar no colégio militar aqui do Goiás, que aqui também tem as escolas militares aqui do Goiás, né? E são várias. Sim. Cada cidade do Goiás aqui tem uma escola que é militar, que é a polícia militar mesmo que comanda. Ah, legal. E tem que fazer A- prova, essas coisas para entrar? Foi uma inscrição, mestre. Ele está saindo do quinto ano, aí ele está entrando no ensino fundamental 2, né? Uhum. Aí ele está indo para o sexto ano. Aí tem uma inscrição que é feita. Para as pessoas que estão aqui para o lado do Goiás, eu sugiro, porque não precisa de fazer prova, é uma inscrição e aí através de um sorteio. Ah, legal. Legal, legal. Que bom, cara. Isso aí é bom. Ah, E aí, a qualidade do ensino é bem melhor, né? é outra coisa, né? Inclusive até o filho do mestre Galego estuda lá Uhum. também. Ah, eu até vi essa semana umas fotos do menino fazendo uma formatura lá mesmo. Porque ele foi Lamar. Lamar são os alunos de destaque.
com notas boas. Ah, legal. Aí ia ter essa formatura dele. Eu não lembro qual dia que foi, ou se já foi, mas quando eu fui lá na escola lá adquirir informações lá para o ano que vem, para o meu filho, aí até para os pais, mestre, não entram de bermuda no ambiente. Eu fui de Ah, bermuda e não pude entrar na escola, tive que voltar lá depois. boto fé. Cara, tem algumas coisas que tipo assim, à primeira vista parece que são frescura, né? Ou até mesmo umas exigências assim meio doidas, mas quando a gente para pensar, cada um tem a sua segmentação, né, cara? A gente tem que respeitar, não tem jeito. São regras e tem que cumprir, né? Isso é legal para essa juventude, já ensina alguma coisa, né? Só o fato de ter que cumprir regras já é uma coisa, uma É, coisa boa. eu acho bem interessante, mestre. Eu gosto disso, entendeu? Da disciplina, né? Disciplina, seguir as regras. Né? Tudo na vida a gente tem uma regra. Nada vai passar em vão. E a Verdade. gente, e a gente tem que saber cumpri-las da melhor forma possível. E se a gente for parar para pensar, cara, até mesmo dentro da estrutura de um grupo de capoeira, né? Quando Sim, esse grupo tem uma organização e existem essas regras, né? Um estatuto, uma coisa a ser seguida, fica até mais fácil na hora de gerenciar, sabe? Porque lidar com o ser humano é difícil, né, cara? E aí, quando você não tem parâmetro, alguma coisa nesse sentido, complica pra caramba. isso aí eu também entendo. Né? E a capoeira, ela está se moldando mais agora, né, mestre? Agora que as pessoas estão tomando mais a consciência, né, de que necessita, sim, também de ter essas regras, essas diretrizes, né, a serem seguidas. Verdade. Isso aí é importante, cara. Essa organização é importante para a gente, sabe? Eu costumo falar que o que a gente está vivendo aqui com essa formação, né, é uma coisa única no mundo, sabe? Esse conteúdo, tudo que a gente vem abordando aí nessa formação é uma coisa única no mundo. Não tem isso, nunca teve. Nunca teve uma coisa assim nesse sentido, sabe? Tão ampla e tão direcionada ao mesmo tempo. Então, todos nós que estamos participando desse processo, né, a gente acaba se tornando visionário, né? Visionário porque a gente está conseguindo vivenciar uma coisa que é inédita, né, para o mundo, inédita para o mundo da capoeira. Sim, e muito gratificante, né, mestre? Poxa, eu já estava sentindo falta. Eu estou me sentindo, mestre, na faculdade, entendeu? Sim, Estou me sim, sentindo na faculdade. Eu estava sentindo falta de estar estudando algo mais específico, assim. E ainda mais, pô, essa criação de vocês, a ideia de vocês foi muito show, porque está dentro do que eu venho buscando, né? Do profissionalismo dentro da capoeira. E é o que é eu verdade. quero estar. É um dos meus projetos, estar trabalhando como não só como capoeirista, mas sim como profissional da capoeira, entendeu? Eu quero isso como minha profissão também. E esse curso que a gente está fazendo com o senhor aí tem aberto muito a minha mente aqui, algumas anotações, né, algumas aulas que eu vou rever também através do YouTube aqui, porque são dicas muito preciosas que eu te falo aqui, mestre nenhum, professor nenhum, ninguém tem passado o que o senhor tem passado para a gente. Sim. Eu que São, agradeço, cara, porque você mesmo é um cara que está sempre aí fortalecendo, está sempre com a gente, né? E como eu disse no início da formação, sabe, o objetivo aqui é multiplicar, entendeu? É multiplicar as coisas, multiplicar o conhecimento, multiplicar tudo, né? Através dessas aulas. E os resultados para a gente, né? Inclusive o nosso tema de hoje, que a gente vai conversar, que é justamente o papel do professor em relação ao aluno, tudo, né? Cada módulo desse, cada encontro desse que a gente tem que pesquisar, fazer, montar a aula, né? Bom dia, Pacheco, beleza? Bom dia, Pajé, bom dia, Rafa, bom dia, Guindaste, Mestra Sueli, Manduca. Cada encontro desse, né? A gente tem que fazer uma pesquisa ampla
Cara, é muita informação, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, no nosso tema, justamente da evolução constante, cara. É uma coisa assim impressionante, sabe? Como as coisas vêm acontecendo e a gente pode ir se atualizando, né? Porque eu costumo falar assim: imagina você ensinar capoeira como você aprendeu, né? Porra, difícil, cara. Difícil. Quantos alunos você teria aprendendo naquele sistema antigo, né? Que era super militarizado em alguns aspectos, né? Era uma coisa muito mais da. Bom dia, Giba. Beleza? Seja bem-vindo aí. Bom ter você aí, cara. Daquela coisa sempre da tendência pedagógica, né? Sempre a tradicional, né? Tipo assim, o professor fala, a gente só escuta. E hoje a gente vai até abordar um pouco sobre isso, né, que são as metodologias ativas. As metodologias ativas, elas estão remando justamente, não num fator contrário, eu diria, mas a abordagem a gente trabalha muito mais também como mediador desse conhecimento, porque hoje a perspectiva de você poder pesquisar, fazer as coisas é muito grande, né? Criança entra na internet ali, coloca um assunto, pô, vai ter 1 milhão de links ali para poder pesquisar. Então, quando você chega para abordar um assunto, hoje não é igual antigamente, que só você que detinha o conhecimento, né? Hoje o conhecimento está aí. Eu até brinco, quando eu chegava para dar aula no Leonardo da Vinci, cara, porra, eu dava aula de capoeira e os moleques me davam aula de todas as outras matérias, porque eu tinha até que ir bem preparado, porque a inteligência dos moleques é acima do normal, velho. Eles pesquisam tudo, sabem de todos os assuntos, né? As escolas hoje são puxadas pra caramba. Eu até falo que hoje, muitas vezes, uma escola de ensino médio é mais difícil que a faculdade, cara. Entendeu? Ensino médio hoje em dia é pauleira mesmo. É pauleira, pauleira, pauleira. A mentalidade dos adolescentes, né? Dos pré-adolescentes e adolescentes hoje estão a mil, mestre. A cabeça dos caras estão turbinada e é É sempre isso aí. informações. Eu te falo que todo dia eu aprendo aqui com meu filho aqui, que ele está na pré-adolescência, né? E aí eu vejo assim, cara, a gente já vive isso lá fora, mas quando a gente vai aprendendo dentro de casa é diferente, né, mestre? A gente vê a nossa cria evoluindo também, a gente fica meio que surpreso, né? Rapaz, eu vou te falar, é uma surpresa positiva, mas assim, tem que ter um direcionamento, né? Tem que existir um direcionamento para toda essa abordagem, entendeu? Porque o conhecimento hoje os meninos estão arrebentando, cara. Tá assim sensacional. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre inclusive algumas perspectivas para quem quer ser um professor top. A gente não vai olhar só para o tempo atual, não, a gente já vai olhar para o futuro, entendeu? A gente tem que se basear no que está acontecendo agora, mas principalmente também no que a gente vai ter pela frente, né? Você vai ver que eu vou fazer algumas colocações aqui que o pessoal vai falar: caraca, é mesmo, parar para pensar nisso é importante, entendeu? Mas tá show de bola. Bom ver a galera chegando aí. Bom dia, Braz, né? Também tá chegando aí. Bom dia, mestre. Vou Bom dar dia mais a todos. Vamos que bom vamos. dia. Bom dia, garoto. Bom te ter aí de novo. Sempre. Bom ver aí o Giba voltando aí a participar também. Tava meio sumidão, mas a gente entende, né, galera, que é a correria de cada um aí, é trabalho, é faculdade, é filho, é família, né? Mas a gente sempre fica feliz quando vai recebendo, o pessoal vai chegando, né? À medida do possível vai chegando e vai participando na ativa, né? Porque eu sei que você olhar esses conteúdos depois, poder fazer como fonte de pesquisa, é, posteriormente, né? Boa, isso aí, garoto. Pode parar, não. Posteriormente, a gente poder ter o YouTube como ferramenta de pesquisar, né? De rever alguns conteúdos é sensacional. Agora, você poder participar da discussão, né? Dessa relação aqui ao vivo e a cores pela internet, né? É melhor ainda, né, cara? Porque muitas vezes você quer manifestar, tem uma dúvida, tem alguma coisa, e a gente não deixa passar em branco, entendeu? É muito bom isso, tá? E a gente está chegando agora num determinado aspecto da formação, né? Que
tá muito legal. A gente vai para a reta final aí nesse mês de dezembro, né? Reta final, a gente deve ter aí alguns encontros ainda no mês de janeiro para depois fazer a entrega das certificações, né, com essa chancela da secretaria, que vai agregar muito no currículo, muito, muito, muito. E numa hora muito boa, porque início de ano é onde você vai buscar novos espaços, né? Tá? É onde as pessoas estão procurando professores para assumir essa demanda aqui do que existe hoje, né, no mercado de trabalho em Brasília, que está potencializada mesmo, está forte, cara. Ó, essa semana mesmo a gente recebeu aqui, lá de uma das escolas que a gente trabalha, não foi nem na área da capoeira, foi na área da educação física, né? O coordenador me mandou uma mensagem falando: ô, mestre, vocês estão aí arrebentando na capoeira, isso e aquilo, abriu uma brecha aqui na educação física, eu estou aqui com, acho que eram 20 e tantas aulas, uma carguinha semanal aí para ser assumida. Como vocês já estão na capoeira aqui, você não quer assumir essa carga aí também em relação à educação física e tudo? Então, você vê que uma coisa chama a outra, né? Aí eu até expliquei para ele que eu não poderia, porque a minha demanda com a capoeira, meus horários são muito intervalados assim, eu tenho que estar em vários pontos, né? Então, para eu assumir uma carga fixa desse tamanho, não tenho muito essa possibilidade hoje, né? Nos dias atuais eu não tenho como, entendeu? Então, para você ver que uma coisa chama a outra. E qual que é a ideia? A gente se conhecendo na formação, entendendo a entrega de cada um, né? Que a gente abre esse grupo de trabalho de uma maneira geral. Pô, ó, pintou um trabalho aqui que no momento eu não posso atender a demanda. Ah, mas tem o Zorro, tem o Giba, tem o Pacheco, né? Tem o Braz aí numa coisa interestadual, entendeu? Então, a gente poder fazer essa relação também desse grupo de trabalho, galera, sacou? De ter confiança um no outro, porque você indicar hoje é complicado, né? Você sabe, eu vou indicar o Pacheco para trabalhar lá. Pô, beleza. Eu acredito que o Pacheco vai ser um cara 100%. Mas se a gente não tiver essa confiança, né? Daqui a um tempo, seu telefone toca, fala: pô, tu me indicou aquele cara para trabalhar aqui, pô, o cara falta, o cara só chega atrasado, o cara foi estúpido com as crianças, o cara, entendeu? Então, pode ser uma coisa reversa também, né? É uma coisa que você quer ajudar e acaba se dando mal, entendeu? Então, essa confiança, através da entrega, na formação, no dia a dia, de poder se conhecer, é fundamental, sacou, galera? É importante demais para a gente dentro desse processo aí de amizade, de camaradagem que envolve a capoeira, mas aqui é uma relação que ela vai além desses fatores, né? De amizade, de camaradagem. É uma relação profissional, entendeu? É uma relação profissional. Sabe aquela coisa que muitas vezes você mistura família e negócio é complicado? Ah, botei meu irmão para trabalhar comigo. Pô, teu irmão pode ser o seu braço direito ali, e ao mesmo tempo pode te dar uma dor de cabeça do caramba. Porque, pô, nem irmão é família, você, né? Não sabe que não necessariamente cada um tem sua personalidade. Então, isso aí é muito, muito importante a gente parar para pensar, que muitas vezes a gente mistura, né? O cara fala: não, vou fortalecer meu irmão, massa, pintou uma oportunidade de emprego aqui, vou jogar meu irmão nessa, para trabalhar aqui junto comigo. Só que, pô, para você pagar um sapo para o teu irmão, para você orientar, é mais difícil do que você falar com alguém que trabalha com você numa relação estritamente profissional, entendeu? Sem ter essa ligação familiar. Então, olha só como é que as coisas são bem dúbias, né? A gente pode ter o resultado, né, de diversas formas. É complicado, sacou, galera? Bom dia aí, Chumbo, também. Então, pessoal, como já tem uma galera boa aí hoje, né, resolvi botar esse encontro da formação hoje, tá? Os alunos. Manduca também tá escutando e tá na ativa lá com a Carol e com o Léo, né? Lá no Noroeste, dando aula de personal capoeira, que é um outro segmento aí que a gente abriu as portas. Isso aí, ô Pacheco, não existia não, cara. Não existia não. Lá atrás a gente começou a trabalhar com isso aqui em Brasília, e aí foi divulgando, né? Hoje tem personal fight, tem personal não sei o quê, mas personal capoeira, modéstia à parte, fomos os pioneiros também nisso há 15 anos atrás, para mais. A gente já trabalhava dessa maneira aqui em Brasília também, né? Atendendo quem não pode estar numa turma regular, vamos levar a capoeira até a casa deles, né? Importante isso, entendeu? Então, botamos essa formação hoje, né?
com o intuito de, como sexta-feira é a Copa do Mundo, e Copa do Mundo é uma coisa que altera totalmente a rotina de todo mundo, cara. Tem jeito, né? Quem não vai curtir um jogo da Copa do Mundo, né? Quem não vai se reunir com a galera ali, né? Vai estar confraternizando. De 4 em 4 anos a gente poder curtir esse momento é importante. Então jogamos para hoje esse encontro da formação para poder justamente na sexta-feira a gente não vai ter esse encontro devido ao jogo do Brasil. Tá bom, pessoal? Então o que que rola? Hoje a gente procurou trazer como nosso tema, né? Um tema que eu acho muito importante e a gente vai ver aqui algumas possibilidades sobre em relação a esse tema, que é justamente, né, o professor e o aluno, qual o papel de cada um na aula de capoeira. Então, para isso, a gente vai fazer uma abordagem bem ampla, né? E eu gostaria de abrir aqui, primeiramente, se vocês puderem me auxiliar, né? Eu gostaria de perguntar aí para vocês, quem quiser abrir aí o áudio e poder falar um pouco, o que é ser professor? Essa é a pergunta aí para a gente poder iniciar esse bate-papo de hoje. O que é ser professor, galera? Pensem aí. Mestre Foca, Vamos lá. Bom dia, professor, Pacheco. bom dia, meu querido, bom dia para a galera e bom dia para geral. Professor, para mim, é saber conduzir, é ter compromisso, é segurar a onda e é segurar aquela linha de frente, sabe? É saber ensinar de todas as formas, todos os tipos de alunos. Professor é ser pai também, ser pai, né? Professor é corrigir e, cara, é segurar a porrada nas costas, viu? Meu Deus do céu, Jesus amado. O Pacheco falou bem aí, né? Já expôs um pouquinho do que é o dentro da mente dele, justamente essa questão de ser professor, que eu acho que é fundamental, né? Isso aí, ser pai, né? Ser professor é um divã de psicologia, é muita coisa envolvida, tá? Então Giba falou aqui, Pacheco, que você falou tudo. Vamos lá, quem mais pode se manifestar aí para depois a gente fazer uma reflexão em cima desse tema aí, dessa pergunta? Podemos ter aí a opinião de mais alguém? Braz, Mestre, é tipo bom como dia, o garoto. Pacheco falou aí, né? Professor é ensinar. E para você ser professor hoje, você tem que ser capacitado, rapaz, porque tem muitos querendo levar esse nome. Mas se para ser professor, você tem que ter bastante conhecimento, claro, bastante conhecimento para passar de forma correta a sua aula, no caso a nossa capoeira, né? Que não adianta eu ter o nome de professor e não poder saber passar o conhecimento verdadeiro da nossa arte. Isso para mim é ser um professor. Não é só ter o nome de professor. Na minha opinião, claro. Né? Maravilha. Então você vê, a gente saiu do Lago Oeste, fomos lá para Redenção no Pará. Você está vendo que nós estamos conectados, né? Que o nosso pensamento está conectado. Agora vamos lá para o Zorro. Zorro, Bom dia a todos. Mestre, ser professor é uma profissão muito delicada, né? Porque a gente está lidando com os entes queridos, né? Dos familiares, né? Independente de idade, né? E religião, ou que quer que seja, né? E a gente está numa posição de passar o ensinamento de acordo da melhor forma possível, as informações adequadas para que aquela pessoa possa dar um dos seus primeiros passos para o futuro. No caso aqui, eu vou citar o senhor mesmo como exemplo, né? Que esse curso que o senhor está ministrando para a gente, o senhor abriu, né? Principalmente a minha, eu acredito que a dos amigos também, o passo a se dar para o ano que vem. Eu acredito que muitos aqui estão com muitos projetos, com muitas ideias,
né, para estar implantando para o ano que vem. E o que o senhor tem feito como professor, no meu ponto de vista, né, espero que a galera entenda aí o que eu estou falando, é que o, o ensinamento da melhor forma possível, sem esconder as informações, né? E aquele que tiver atento para recepcionar da melhor forma possível, vai se destacar lá na frente. E é o que a gente vive no dia a dia nas escolas também. Temos diversos tipos de aluno, de todas classes e diferenças, que é aquele aluno que a gente passa, hoje a gente tem uma... Vamos supor que hoje nós temos 10 alunos de capoeira dentro de uma sala de aula. Se a gente pegar ali, ó, um vai ser médico, um vai ser advogado, outro vai ser o capoeirista profissional, entendeu? E vai ser diante das informações que a gente vai passar, da vivência do nosso dia a dia para aqueles alunos, eles vão escolher aquela profissão que eles se identificam. E é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente também ajuda a formar caráteres, né? Personalidades, caráter. Nós fazemos parte da vida daquela sociedade, fazemos parte da sociedade no geral, né? E hoje, se temos o que temos hoje, é porque lá atrás tivemos professores, né? E chegamos aonde Perfeito. estamos, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente ensina, traz a nossa sociedade da melhor forma possível o que nós gostaríamos que fosse para nós, que é o que nós gostaríamos de ter tido também. Às vezes nós não tivemos um ensinamento ou algo que ficou para trás, que a gente poderia ter aprendido. Eu te falo muito porque se eu tivesse ouvido muito mais os meus pais e a minha avó e meu avô que me criou, eu poderia estar muito melhor do que estou hoje. E hoje eu não, eu tento passar o máximo possível para que os alunos tenham esse aprendizado e nunca esconder a informação, sempre estar passando, independente de quem quer que seja, cuidando com a melhor forma possível, carinho, afeto, né? Tá abraçando, sem asepsia, né? Sem asepsia e passar as informações da melhor forma possível. É muito delicado falar sobre ser professor, porque é uma profissão muito delicada. Como já foi falado, nós acabamos que ser o segundo pai e mãe daquela pessoa que está ali no aprendizado junto com a gente. Então, a gente tem que ter uma delicadeza muito grande ao tratar e levar o conhecimento para aquela pessoa, sabendo que a gente vai estar lidando com diversos tipos de pessoas, de situações, e a gente temos que estar preparado para estar levando a informação da melhor forma possível. É mais ou menos isso. Se eu falei demais, vocês me desculpem. Não, aqui ninguém fala demais. Aqui todo. Sabe uma coisa que eu acho legal, pessoal, que eu acho que é importante a gente frisar, tá? A mestra Sueli fez algumas colocações aqui que eu vou botar para vocês, depois eu vou abrir para o Pajé, né, que tá aqui também com a mão levantada. Uma coisa que eu acho legal é o seguinte, galera, que nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, da formação AIOU, né? Você poder expressar os sentimentos, entendeu? Muitas vezes a conversa que a gente tem aqui é uma conversa que você nunca teve nem com o seu próprio mestre, sabe? É uma conversa que até mesmo dentro do seu próprio grupo de capoeira não existe um papo direcionado nesse sentido. Não que isso seja bom ou ruim, enfim, eu não estou julgando, certo? Mas aqui, as pessoas que estão fazendo parte desse momento que a gente está vivendo hoje, são pessoas que têm um interesse em comum, pô. Todo mundo aqui tem um interesse em comum, que é o quê? Potencializar suas aulas, crescer profissionalmente, poder oferecer para os seus alunos mais qualidade no que diz respeito à transmissão de conhecimento, de aprendizagem, entendeu? Então, eu peço a vocês que realmente fiquem à vontade para falar, para se expressar, para chorar, para gritar, entendeu? Porque aqui é o momento para isso.
É o momento para a gente viver essa coisa verdadeira, entendeu? É um sentimento verdadeiro. Como a gente falou lá no início, né? Eu aqui como mestre, né? Que na realidade o meu papel é um papel de mediação de tudo isso que está acontecendo, né? Do universo que a gente está vivendo aí em relação à capoeira, né? Então, esse papel de mediador que eu assumi e que eu estou aqui à frente hoje é justamente para proporcionar. Bom dia, Coruja. Seja bem-vindo, garoto. Cabelinho, bom dia. Galera que está chegando aí. Estamos aqui numa dissertação sobre o que é ser professor, tá, Coruja? Só para te inteirar do assunto aí. Beleza? Estamos ainda na abordagem inicial, tá bom? Ainda nem entramos no conteúdo aqui programático, é só, na realidade, uma expressão de sentimento de cada um. Então, esse papel de mediação que a gente está colocando para que todos possam vivenciar, né? É justamente com o intuito de você poder se manifestar, galera. Falem mesmo, participem ativamente. Se tiver alguma dúvida, coloca, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do outro também, entendeu? Eu acho que isso aí é fantástico, é maravilhoso. Quanto mais vocês participam, mais feliz eu fico e mais a nossa discussão ela cresce em conteúdo, em soma, né? Em sentimento, em todas essas coisas maravilhosas que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Então a gente ouviu o Zorro, né? Aí aqui a mestra Sueli colocou que o papel do professor, né, de mediador e facilitador do conhecimento, né, que muito positivo também. Inclusive nós vamos entrar nessa questão aqui de mediação e facilitação de conhecimento, tá bom? Vou passar aí a palavra para o Pajé. Pode abrir aí, Pajé. Bom dia, mestre. Bom dia, galera. Tá dando para ouvir legal? Tá baixo. Pode falar um pouco mais alto só, por favor, que eu tô meio surdo já, tô velho. Então, a questão de hoje da gente ser professor também. A gente tira pelo passado. A gente chegava, igual o senhor falou, a gente chegava nos treinos e passava praticamente o mesmo treino que passava para um adulto, passava para um iniciante. Né? E não prestava bem atenção nas dificuldades deles. Às vezes eles estavam até lá no fim da fila lá, fazendo de qualquer forma, e a gente está lá na frente, lá agitado, querendo somente passar o que foi passado para a gente naquele momento lá, e esquece deles. E hoje em dia a gente tem que ver que também não é só o treino, né? A gente tem que ver o que a criança também às vezes passou no dia a dia, elas às vezes chegam carentes nos treinos, né, com dificuldade de fazer, não por não dar conta, mas com um pensamento longe. Então acaba que a gente não, hoje em dia não é só o professor de capoeira, né? Às vezes também a gente tem que estar ali auxiliando na alguma dificuldade que eles estão tendo em casa, né? Isso aí também está contando muito hoje em dia. A gente tem que dar mais atenção, né, do que era feito no passado. Perfeito, perfeito, Pajé. Justamente isso. Foi o que, no início lá, eu até cheguei a citar, que antigamente, se a gente for falar de tendência pedagógica, né? Essa tendência pedagógica é a tradicional, que era o quê? O professor chegava, passava o conteúdo, o aluno ia lá, assimilava o conteúdo e entrava naquele método de repetição, né? E hoje, a gente já não consegue mais trabalhar dessa maneira, porque o aluno sente a necessidade de se manifestar, né? Que ele sente essa necessidade de, durante o treino, até assim, eu vou citar né, algumas coisas que acontecem durante a minha aula, por exemplo. Muitas vezes, pô, eu estava no meio da aula e puxando um movimento, aí o aluno chegava lá e fazia um comentário, né? Aí eu falava, pô, fica na sua, pá, que isso aqui, você tem que escutar, tá escutando, que é para falar e tal, isso, aquilo, né? Já respondia até muitas vezes de maneira ríspida, né? Porque ali, dentro da minha cabeça, em algum momento eu estava sendo questionado, né, sobre o que a gente estava passando. E com o passar dos tempos, você vê que não é um questionamento, entendeu? É apenas alguns fatores que levam à curiosidade, né, a um aprofundamento daquilo que está sendo dito, sabe? Então, a gente tem que respirar fundo, né? Eu tenho um aluno que, pô, pede valsa treina comigo. Cara, tem hora que ele fala umas paradas, né, durante o treino, que se fosse no início da minha carreira, na década de 90, lá quando eu comecei a dar aula, em 91, cara, eu ia, porra, sei lá, falar, meu irmão, vai lá, sem polichinelo agora, compadre, 50 flexão, dá 15 volta na quadra aí, meu irmão, entendeu? Era praticamente uma chibata moderna, sabe? Tipo assim, porra, não podia permitir
no cara, esse cara tá viajando, falando essas baboseiras aqui na minha aula e tal. E hoje a gente entende que é do ser humano, sacou? Esse fator da curiosidade de despertar e muitas vezes se manifestar de uma maneira que você, professor, não espera, entendeu? Isso é que é legal, né? Tipo, ele tem umas coisas assim que eu falo assim, não, bora lá, agora vai dar 20 armadas, um exemplo, né, no treino. Vamos dar agora 20 armadas aí, 10 para cada lado, velocidade máxima. Aí ele lá de trás começa com, poxa, dá uma chorada assim, sabe? No que eu passei para ele. Pô, se fosse antigamente, eu ia falar, meu irmão, cala essa boca, rapaz, agora não é 20, não, agora é 50, vai, tal, isso, aquilo. Mas por quê? O princípio de tudo, do que a gente aprendeu lá atrás, estava sempre ligado também à origem da educação física no Brasil, ao movimento de cultura do esporte, que era o quê? O militarismo. Tudo veio de lá. Então, a gente aprendeu assim lá no início, sacou? A gente aprendeu dessa forma, né? De tipo, o conteúdo é imposto e o aluno não pode falar nada. É igual aqui. Eu vou abrir a sala de bate-papo do AEOU, vou ficar falando aqui 1h30, 2 horas, e vocês não podem abrir a boca. O Zorro vai falar alguma coisa? Não, Zorro, cala a boca aí mesmo, pelo amor de Deus. Escuta, escuta. Não é assim, né? Lógico que tem hora que a gente tem que parar para escutar, mas, no geral, hoje, é muito mais um bate-papo, uma construção, né? O diálogo, do que propriamente você ficar só impondo, 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 impondo. Pô, não é por aí, beleza? Pacheco, quer fazer mais alguma colocação? Vi sua mão levantada aí. Rapidão, mestre, rapidão, tá? À vontade. Olha só, galera, eu costumo levantar muita mão aqui no IOU, porque na época de escola eu deixei de crescer na vida porque eu tive vergonha de levantar a mão para tirar algumas dúvidas, entendeu? Então eu fiquei muito para trás dos outros por conta disso. E a mestra Sueli falou algo aí sobre mediador, e eu costumo dizer aqui que nós somos a ponte, sabe? Nós somos a ponte para a galera passar, né? Nós somos os motivacionais. O Brás também falou algo aí que é assim, muita gente quer ser professor, né, cara? Mas assim, é tipo aquele ditado, né? Todo mundo quer comer a fruta, mas ninguém está disposto a subir no pé, né? Então a gente tem que olhar por esses ângulos aí. Aí o mestre Foca deixou assim bem claro que a gente tem essa vez de fala, o professor tem essa vez de fala, né? Eu deixei de treinar muitas vezes para não deixar de dar treino para os meninos. Então eu abdiquei de muitas coisas na minha vida. Professor é isso, é abdicar, né? E hoje, cara, eu fico feliz porque algumas semanas atrás o pessoal chegou em mim e falou assim: porra, cara, depois que tu começou a fazer aquela formação lá com aquele mestre lá, o mestre Foca, o teu jeito de treinar mudou. Então, mérito seja dado, mestre Foca, a você, a sua equipe aí, a sua academia, a essa galera que eu tive o prazer de conhecer, graças a Deus. Então, assim, a metodologia foi outra, a forma de treinar está mudando, está variando. E o Pajé falou também que é o seguinte, não é só capoeira, né? Aqui mesmo no meu treino aqui, eu vou além da capoeira, sabe? A gente ouve o aluno, a gente conversa, porque, cara, eu, como professor, eu vim jogar em roda agora, mestre. Quando eu fui na sua, você falou assim, aqui você fica à vontade. Fui no mestre Pedro, aqui você fica à vontade. Fui no mestre Halil, ele, cara, aqui você vai ficar à vontade. Porque antigamente, nem para falar a gente podia, pô. Eu não conseguia jogar na roda de capoeira. Eu não tinha esse prazer, sabe, de jogar. E hoje eu vejo que as coisas estão mudando e a grande maioria está conseguindo atualizar. E, assim, muitas vezes, cara, é só o professor que é errado. Por exemplo, assim, tô dando um exemplo assim de que o professor não tinha lugar de fala, que professor ainda não era lá essas coisas. Não, até o professor provar que ele tem ciência do que ele está falando, do que ele está fazendo, eu tinha que subir morro demais para falar assim, cara, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a formação aí, não é à toa. Mas até eu ter essa vez de fala, mestre, rapaz, as coisas já tinham passado, e graças a Deus hoje, com a formação aí, com essa galera dando espaço para a gente, pô, eu estou com 34 anos, tenho 22 anos de capoeira, agora que eu estou engateando, mas algumas coisas que eu consigo falar aqui, o Braz vai pegar, o Zorro vai pegar. Pô, o Zorro falou aí coisa aí, meu irmão, que está guardada aqui. Todo mundo falou uma coisinha aí, eu vou captando e vou anotando. Que aí eu vou usar no treino lá, entendeu? E assim vai. Por quê? Porque eu acho que é aquilo, a gente filtra, né? Aquilo que é bom fica, o que é ruim sai. E é Sim. isso. Eu acho que, Pacheco, é justamente isso, cara. O que acontece? Todo mundo tem um lugar ao sol, entendeu? O sol, ele nasce para todos de maneira igualitária, certo? Ele está aqui, ele vai nascer para mim, que moro
no Lago Norte, ele vai nascer para você que mora no Lago Oeste, ele vai nascer para o Brás que mora no Pará, vai nascer para o Zorro que mora no Goiás, vai nascer para quem mora no Plano Piloto, na Ceilândia. Você vê como essa formação aqui é diversificada, né, no que diz respeito aos seres humanos, de uma maneira geral, cada um tem o seu jeito de ser, e aí está a grande riqueza, né, que eu acho que a sociedade nos apresenta, que a gente não é ser igual, né? Ninguém é clone um do outro, ninguém repete as mesmas frases, ninguém repete os mesmos pensamentos, a gente compartilha de um todo, de um sentimento, entendeu? E hoje, nessa formação, que a gente tem aí pessoas de outros estados e tem também pessoas aqui de todos os locais do Distrito Federal, né? A gente vai aprendendo muito um com o outro, muito, 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 muito. Toda vez que eu sento aqui, poxa, eu saio muito rico. Ó, o encontro que nós tivemos, tinha pouquinha gente, né? Que participando desse encontro. Aí estava o Brás, depois entrou a Elane, entrou mais um outro, tal. Eu pude conversar com o Brás, a gente fazer um bate-papo aqui inicial, né? E eu conhecer um pouco do que é a realidade da capoeira em Redenção no Pará, entendeu? Através dessa ferramenta tecnológica que é a internet hoje e é essa formação. Então, a gente bateu um papo legal, a aula foi, porra, extremamente rica. Quando a gente viu, já estava sei lá quantas horas a gente aqui batendo um papo muito positivo. Então, cada um trazer a realidade do que é o seu cotidiano é o que vai fazer com que nós possamos crescer, entendeu? Como eu falei aqui no início, gente, vocês são visionários, vocês estão participando de uma formação que é única no mundo inteiro, tá? O mundo da capoeira, de uma maneira geral, ele nunca viu uma formação com tamanhos conteúdos, com essa diversidade de assuntos, de abordagens. Pô, não tem isso. Se vocês já viram, então vocês podem se manifestar aqui e me falar, Foca, eu já vi, Foca. Não, em tal lugar eu já vi isso. Porque o Zorro mesmo colocou bem, falou, mestre, eu me sinto numa faculdade. Galera, aqui a linguagem é acadêmica, as abordagens são as mais diferenciadas possíveis. Então, são coisas que a gente realmente, hoje, se eu, na minha opinião, se existisse dentro da faculdade, seja ela de educação física, de história, de pedagogia, sei lá, de qualquer um desses segmentos, existisse uma matéria com o nome capoeira, eu acho que o que a gente vive aqui na formação AIOU ia servir de parâmetro total para a formação de profissionais na nossa área, entendeu? Eu acredito, sem sombra de dúvida, do que a gente vem vivenciando aqui, sirva de exemplo para o mundo todo. E aí, dentro desse mundo todo, existem pessoas que são orgulhosas, cara, porra, vou entrar nesse negócio que o Foca lá está promovendo, isso e aquilo, vou nada, vou dar moral para esse cara, entendeu? Esse cara não sei o quê, isso e aquilo, porra, é o que a gente conversa muito aqui entre nós, entendeu? E o que o Zorro também colocou lá no início. O que eu faço aqui hoje é de coração, é para capoeira, é para deixar para o mundo, é um legado, é uma missão. Vocês vão multiplicar tudo isso aqui, entendeu? Porque ao final dessa formação, vocês vão poder chegar e falar, ó, eu participei, eu vivenciei, existiu uma transformação, existiu um valor agregado no que eu já sabia, no conhecimento que meu mestre me transmitiu, né, em cima de tudo que a gente vem podendo estar junto aqui, escutando, passando um para o outro, sacou? São coisas fantásticas, entendeu? Então, hoje, nós todos que estamos aqui nesse momento somos visionários. A gente está enxergando lá na frente, a gente está se despindo de vaidade, está se despindo de ego, entendeu? Está se despindo de uma série de fatores, né, e de características que muitas vezes não agregam, sacou, galera? Né? Eu tive numa roda rapidamente aqui, eu tive numa roda na Ceilândia, na quarta-feira, e aí, pô, tava tocando berimbau, o pessoal me deu gunga, né? E na matéria de luta, a faculdade fala sobre a história da capoeira. Inclusive no IESB, quando na matéria metodologia da luta, eu sou professor no IESB, né? No Centro Universitário IESB, da matéria metodologia da luta. Quando tem alguma coisa relacionada à capoeira, o professor regente me chama como especialista e eu vou lá aplicar esse saber. Só que é um saber de um encontro. Porra, o que você vai aprender em um encontro? Nada.
Vai aprender nada, vai entrar muita coisa por aqui, sair por ali, você vai absorver uma ou outra, né? Mas, assim, se a gente fosse pegar uma coisa de um semestre, no mínimo, né? Isso é importante, sacou? Para um semestre inteiro, podendo ter encontros aí você consegue construir. Gente, eu fiz faculdade de educação física. Quando se eu for falar para você que em um semestre eu aprendi anatomia, eu vou estar mentindo, pô. Vou estar mentindo, eu não aprendi anatomia em um semestre, abriu minha cabeça para eu pesquisar, poder buscar outras coisas, abriu minha mente. Mas se eu falar para você que eu saí sabendo anatomia, que eu saí sabendo a aprendizagem do desenvolvimento motor e outras coisas que você tem como matéria lá, é mentira, pô. Você não sai de lá preparado para nada disso. Se você não se aprofundar, pesquisar, estudar isso, aquilo, ali é só um veículo de, assim, de poder te iniciar em determinados assuntos e conhecimentos, e depois você vai ter que explorar o mundo está aí para todo mundo, sacou? Então, a gente vai vivendo na capoeira essas coisas. Na quarta-feira eu estava numa roda, comecei a tocar berimbau, cantei uma música, aí tinha uma menina tocando um berimbau, ela entendeu totalmente errado, né, o que eu tinha falado, que na realidade eu estava fazendo uma louvação, a galera que estava no instrumento chamando o axé, ela achou que eu estava falando que ela não sabia tocar, enfim. Aí rolou uma resenhazinha, né? Aí eu falei, ao ponto que eu quero chegar, né? Eu falei, olha, quem me conhece, conhece a minha família, sabe que aqui as portas estão sempre abertas e o coração é puro, galera. Eu não tenho maldade no meu coração, eu não chego querendo fazer mal para ninguém, nada do que eu estou aqui é querendo... o mestre Foca está querendo pegar o lugar do meu mestre, né, em transmitir essas coisas. Para, gente, isso aí é cabeça pequena demais. Entendeu? Então você vai ter lá um segmento, seu mestre, seu grupo, e você não pode participar de nenhuma outra coisa, porque senão você está indo contra as pessoas. Não, pô, isso aqui é crescimento, é de cada um. Entendeu? Isso aqui é história. Nós hoje estamos fazendo a história da capoeira, certo? Se lá na frente a gente vai ter esse reconhecimento, não ligo também, porque cada um de vocês vai saber o que participou, do que fez parte, entendeu? Então, acho que o principal é isso. E aí, dentro desse papel, o que é ser um professor, vocês falaram muitas coisas lindas aí, maravilhosas, né? A gente sabe o quê? Que é ensinar. Para ser professor, você precisa saber viver, porque você sabendo viver, você consegue transmitir para as outras pessoas a maneira de se viver de forma saudável, com qualidade de vida, respeitando, né? É você ter um compromisso consigo mesmo. Pô, eu, para ser um bom professor de capoeira, eu preciso ter um compromisso comigo, de saber que eu tenho que estar lá na hora certa, de eu ter que buscar novos conteúdos, que eu tenho que me aprofundar em tudo que o mundo da capoeira oferece, né? Eu tenho que respeitar e aprender com o próximo. Então, aqui eu respeito cada um de vocês. E eu estou mediando e aprendendo. Cada um que falou aqui, eu estou aprendendo e guardando no meu coração, velho. São coisas que ninguém tira. Porque um livro, o pessoal vai e toca fogo, já era, igual o Rui Barbosa fez lá atrás. Entendeu? O pessoal tocou fogo. História da escravidão no Brasil não existe. Tocou fogo, acabou. Sacou? Um livro aqui, se vier uma pessoa e queimar o livro, pô, você não vai ter mais acesso. Mas o que está na sua mente, meu irmão, o que está na sua mente, ninguém tira. Esse conhecimento ninguém tira, né? O que a gente fala de liberdade, né? De você poder aprender, desenvolver, isso aí ninguém tira de você. E aqui, cada um de vocês é generoso em quê? Em disseminar, em espalhar o conhecimento. Tudo que você está aprendendo, você está multiplicando, repassando para outras pessoas. Isso é o legado e é a nossa missão cotidiana, tá, galera? Isso é um pouquinho do que é ser professor, né? E aí, dentro desse contexto, né, o professor é o quê? É um profissional que vai guiar toda uma geração. Então, essa geração de capoeiristas, eu falei lá no começo, é totalmente diferente da nossa geração. Quem vivenciou aprender capoeira na década de 80, aprendeu de uma forma. Década de 90, de outra forma. Anos 2000, né, agora aí 2000 a 2010, de outra maneira. 2010 a 2020, de outra maneira. 2020 a 2030, a cada década, pô, olha as influências, olha a transformação que tem nas aulas. Quem imaginou que você daria uma aula de capoeira com cone para a criança fazer, lá, lateralidade, lá, habilidade? Você usaria um bambolê? Quem usou um bambolê ensinando capoeira na década de 80? Fala aí para mim. Isso não existia, pô. Entendeu? Não existia nada disso, sabe? Não existia instrumento de capoeira para criança.
Existia o pandeiro pequenininho? Existia o mini birimbau que a criança consegue segurar? Não existia. Esses dias eu fui na Feira da Torre, né? A gente criou aqui as madeiras de maculelê para criança. Todo mundo ia fazer maculelê com a criança e falava, pô, o maculelê, vamos ensinar as crianças. Levava a madeira desse tamanho, dessa grossura, o moleque não conseguia nem segurar. Aí falava assim para mim, não, eu vou ensinar maculelê para o meu aluno, ele está batendo no dedo um do outro. Lógico, se ele não suporta nem o peso, como é que ele vai ter habilidade para manusear aquilo? Então, a gente criou isso lá na Torre de TV, junto com o mestre Zeu, que é aluno lá tem uma história lá na Bahia e tudo, né? E nós criamos essa madeira de maculelê, vou até pedir para a mestra Sueli pegar uma ali depois para mostrar para vocês, né? E essa madeira se tornou referência para quem quer ensinar maculelê para criança, entendeu? Então, quem imaginou que nessa época a gente pudesse ter isso? Ninguém, pô. Quem imaginou que a gente ia andar com uma caixa JBL, que você ia pegar um telefone e ia passar a música Bluetooth direto para a caixa para você poder dar aula? Porra, ninguém. Então, a gente vai fechar os olhos para essas possibilidades? Essas questões tecnológicas, a gente vai deixar para lá? Lógico que não, cara. Entendeu? Lógico que não.